Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nos coloquemos em pé, vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, e leremos o versículo de número 33. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos discorrer por ela. Amém? Meus irmãos, o texto que nós temos lido nesta noite está inserido no capítulo 14 do Evangelho segundo escreve Marcos. O contexto vai nos dizer que duas coisas estavam aflorando, que duas coisas estavam cercando o ministério de Jesus e o ministério dos seus discípulos. A história vai nos dizer que a primeira coisa que estava cercando o ministério de Jesus tratava-se de sua agenda, tratava-se do tempo em que Jesus levava com os seus discípulos, anunciando o Evangelho em regiões vizinhas, em cidades, em aldeias, em regiões onde o Evangelho era alcançado por intermédio da agenda de Jesus. A segunda coisa que estava marcando o capítulo 14 do Evangelho segundo escreve Marcos é que naqueles dias João Batista havia sido assassinado pelo rei Herodes. A Bíblia vai nos dizer que diante disto tudo, Jesus toma agora uma decisão, Jesus toma agora uma atitude e, reunindo-se com seus discípulos, ordena-os a embarcarem e atracarem em uma região deserta. A história vai nos dizer, Mateus, melhor dizendo, é bem categórico na sua palavra, na sua colocação, dizendo que na medida em que o barco em que Jesus estava ia adentrando ao mar da Galileia, uma multidão os acompanhava, margeando o mar da Galileia, na pretensão, a intenção de Jesus era chegar em um lugar deserto, pois chegando lá, neste lugar deserto, a intenção deles era tirarem um tempo para eles, era tirarem um momento para que juntos estivessem em comunhão, pois como lhes falei esta noite, a agenda estava pesada. João Batista acabara de ser degolado, a intenção dele era justamente ficar por um período com os seus discípulos, mas a Bíblia vai nos dizer que quando eles atracam num determinado local, que em tese seria um lugar deserto, eles deparam-se com uma grande multidão. Eles deparam-se com uma multidão que Lucas vai dizer no capítulo 9 e no versículo de número 11, que Jesus, ao vê-los, Jesus os recebe. Mateus vai dizer que Jesus sente compaixão para com aquela multidão, e o texto nos fala que naquele dia Jesus curou os enfermos que lá estavam. Naquele dia Jesus operou maravilhas entre aqueles que lá estavam. A história nos fala então, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreve Mateus, que naquele dia Jesus opera agora
a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E quando chega ao final do dia, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. No capítulo 14 e no versículo de número 22, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem o mar. A situação, a ordem dada por Jesus Cristo, conforme narrada por Marcos no capítulo 6 e no versículo de número 45, é que Jesus os obriga a atravessar o mar. Notem vocês que nos evangelhos, tanto nos evangelhos sinóticos como no evangelho de João, a Bíblia vai nos mencionar duas tempestades, e esta era a segunda tempestade mencionada na Bíblia Sagrada no período veterotestamentário. O texto diz então que a forma em que Jesus lhes dá ordem é diferente da que ocorreu na primeira tempestade que por ele foi acalmada. Aqui Jesus dá ordem aos seus discípulos, ordenando que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Mas o que é interessante é que Jesus não vai com eles. O interessante é que Jesus opta, Jesus toma a atitude, toma a decisão de ficar só, de ficar sozinho no monte orando. O texto nos fala então que diante desta situação aqui narrada, aqui citada no capítulo 14 do Evangelho segundo escreve Mateus, Jesus se retirando ao monte para orar. Diz o texto do Evangelho segundo escreve Marcos no capítulo de número 6, que estando Jesus orando, estando Jesus no monte, a Bíblia vai dizer que Jesus do monte está a observar os seus discípulos que já haviam adentrado dentro do mar da Galileia aproximadamente 25 estádios. 25 estádios equivale a aproximadamente quase 5,5 km. Era uma distância longa, era uma distância a qual aos olhos quase que sumia diante dos olhos humanos. Mas o que é interessante, Erivaldo, é que mesmo Jesus estando no monte, Jesus estava observando. Marcos vai dizer no capítulo de número 6 e no versículo de número 46 e 47 e 48 da seguinte forma: e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário. Note que a situação naquele momento em que os discípulos encontravam-se era uma situação diferente da primeira vivenciada por eles, pois na primeira tempestade acalmada por Jesus, Jesus estava no barco. Na segunda tempestade narrada no capítulo 14 do Evangelho segundo escreve Mateus, Jesus não estava no barco. Na primeira tempestade, Jesus lhes ordenou, mas também disse que iria com eles. Aqui Jesus os manda ir e fica no monte orando só. Quando nós analisamos então esta narrativa, logo entendemos que a forma de Jesus se manifestar naquela época eram de duas maneiras, sendo a primeira chamada de forma imanente e a segunda chamada de forma transcendente. Forma imanente, prestai-me atenção, é quando Jesus estava presente com eles. Forma imanente é quando Jesus estava entre eles. Mas já na forma transcendente, Jesus não estava na forma física, porém estava lhes observando. Isso cabe nos dizer e cabe nos entender que muitas vezes o Senhor age em nossa vida na forma imanente, mas tem situações que o Senhor age em nossa vida na forma transcendente. A Bíblia nos fala então que Jesus estava lhes observando lá do monte e vendo que eles estavam fatigados de tanto remar. Aqui nós podemos extrair a primeira lição que está no texto, porque notem vocês que o texto é claro em nos dizer que na quarta vigília da noite,
Eles já tinham navegado, eles já tinham adentrados ao mar da Galileia, fazia aproximadamente 9 horas, e eles até então haviam chegado apenas no meio do mar. Eles já estavam cansados de tanto remar contra o vento que lhes era contrário, a situação que eles estavam vivendo. Quem sabe o trauma da primeira tempestade estava batendo em seu coração. Quem sabe o desespero havia tomado conta deles, pois sabiam eles que ao olharem a polpa do barco, Jesus não estava lá. Quem sabe ao verem aquela situação, o mar revolto, o similar do vento, as marolas, o barulho do mar, quem sabe os levou ao desespero, pois a primeira lembrança, acredito eu, que lhes vinha à mente era da primeira tempestade. Mas como suportar tudo aquilo que estava acontecendo? Pois Jesus não estava com eles, Jesus não estava no barco, Jesus não estava ladeados a eles. Quem sabe a situação daqueles homens naquele momento foi uma situação de desespero. Por que eu estou lhes falando tudo isso nesta noite? Porque muitas vezes, mesmo sabendo que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele é um Deus de perto, mas que também é um Deus de longe, que Ele é um Deus imanente, mas que também é um Deus transcendente, que muitas vezes ao nos depararmos com aflições, com lutas, com tempestades que sobrevêm contra as nossas vidas, a primeira atitude que tomamos é a atitude do desespero. Esta foi a visão, acredito eu, que Jesus estava tendo dos seus discípulos. Estão desesperados, estão aflitos, estão atônitos, estão preocupados, estão em desespero, estão entrando à bancarrota, pois a preocupação lhes era muita. E quantas vezes eu e você que estamos aqui nos encaixamos dentro deste cenário, nos afligimos diante dos ventos contrários, diante das adversidades que nos assolapam, que se levantam contra nós. É uma doença que adentra a família, é um desemprego que bate a nossa porta, é um carro que foi roubado, enfim, são tantas vicissitudes, são tantas agruras que se levantam contra nós, que nos levam ao desespero. Mas nesta noite eu venho aqui lhe dizer: Jesus ainda está no controle da sua tempestade, Jesus ainda está no controle da sua vida, Jesus ainda está no controle de tudo aquilo que você está vivenciando hoje. Quem sabe você que aqui adentrou, entrou proferindo, entrou dizendo: estou passando por uma tempestade, estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade. Sabe que o profeta Naum vai dizer no capítulo 1, no versículo de número 3 do seu livro, é que o nosso Deus, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quem sabe você que adentrou aqui, eu quero lhe dizer que por mais difícil que seja a tempestade, a tormenta, a luta que se levantou contra ti, mas o nosso Deus, Ele faz o seu caminho na tormenta. E se você está dizendo que está caminhando na tempestade, o seu Deus está contigo, o seu Deus está do seu lado, o seu Deus está caminhando contigo, e certamente Ele tem vitória para mim e para você. Você acredita? Você pode adorar. Se você pode, levante a mão e dê glória mais forte que você puder. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no monte orando, e de repente, na quarta vigília, Ele resolve ir ter com os seus discípulos. Aqui nós extraímos uma segunda lição. E que lição é esta? Jesus poderia muito bem ter entrado no barco com os discípulos, sim ou não? Jesus poderia muito bem acompanhar os discípulos ou alcançá-los na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite, na terceira vigília da noite,
mas o texto vai dizer que Jesus optou em ir na quarta vigília da noite, no momento em que o ápice da tempestade estava solapando a embarcação em que os discípulos estavam. Jesus resolve ir na quarta vigília da noite, justamente no momento aonde todas as forças daqueles 12 homens que estavam lá haviam se esvaído, haviam acabado, haviam ido por água abaixo. É justamente para provar que o nosso tempo não é o tempo de Deus. É porque Deus age não no tempo que nós queremos, Deus age no tempo que Ele acha melhor. Deus age na hora em que bem Ele aprova. Deus age justamente no momento em que Ele acha que deve agir. Não sou eu nem tampouco você que iremos determinar a hora, o momento, o dia, o mês, o ano em que Deus vai agir em nosso favor. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que o momento de agir é dele e não nosso. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que por mais que fossem discípulos, que por mais que andassem juntamente com Ele, que por mais que fizessem parte do colégio apostólico, a decisão final ainda era dele. Então nesta noite eu quero te dizer, a decisão final ainda é dele. A decisão final não é minha nem tua, a decisão final é dele. E a hora que Ele determinar, está determinado. A sentença vem dele, o agir vem dele, o trabalhar vem dele, o momento vem dele, a hora vem dele, não nossa. É Ele quem decide agir, é Ele quem decide operar, é Ele quem decide nos dar livramento, abrir as portas, suprir as nossas necessidades. É Ele quem decide trazer aquele que um dia esteve aqui e hoje está fora. É Ele quem decide ao momento certo em que deve se abrir a porta a seu respeito. Não somos nós quem decidimos. Esta era a intenção de Jesus. Esta era a pedagogia que Jesus estava empregando com os seus discípulos, para provar-lhes que por mais que eles estivessem na embarcação, mas Jesus ainda é o porto seguro. Aleluia! Louvado seja Deus! O texto nos fala que quando Jesus chega agora à quarta vigília da noite, o texto nos fala que eles estavam em pavorosa. Eles estavam gritando muito, eles estavam desesperados, pois imaginem vocês, 4 fatores estavam contrários aos discípulos. Primeiro, estavam longe do barco. Segundo, o vento lhes era contrário. Terceiro, as ondas assolapavam o barco. E quarto, era escuro. Era a maior penumbra da noite, pois nós sabemos que é justamente no crepúsculo matutino náutico, que é das 3 às 6 da manhã, é que é o momento mais escuro da noite. Imaginem vocês em meio ao mar, água para todos os lados, a noite tomando conta da situação. Acredito que a luz só tinha luz da embarcação, acesa apenas por um lampião que estava naquela embarcação. Olhavam para todos os lados e só o desespero batia a sua porta. É sempre assim, ele volta. Muitas vezes nós passamos por lutas, meu diácono, e nós olhamos para todos os lados imaginando que a salvação ou que a forma de sairmos dela vai vir da força dos nossos braços. Ledo engano quem pensa assim. Se o Senhor não for conosco, o que será de nós? A Bíblia diz então que quando Jesus vem caminhando sobre o mar, o texto nos fala que eles se assustaram de tal ponto que imaginaram ser um fantasma que estava caminhando sobre o mar. Agora imaginem vocês, estavam preocupados, desesperados, atônitos, estavam totalmente fora de si, agoniantes, agonizando a situação que eles estavam vivendo. E para completar tudo isso, irmã Rosânia, ainda na sua concepção se deparam com um fantasma, irmã Paola. Qual não foi o desespero que tomou conta daqueles homens? Aqui nós tiramos uma terceira lição.
é que tem bênçãos, é que tem vitória, que vem transvestidas de fantasmas. Aleluias. É que tem bênçãos que vêm transvestidas de lutas, de dificuldades, mas que no final são bênçãos. Em contrapartidas, tem lutas que vêm transvestidas de bênçãos, e nós imaginamos que são bênçãos, mas o fim dela é caminho de morte. Mas o fim dela é caminho de decepção. O fim dela são caminhos de derrotas, de agonias. Aqui o texto nos fala que quando eles olham Jesus vindo, o povo naquela época era um povo muito mitológico, acreditava muito em mitos, e na concepção deles, como alguém pode caminhar sobre o mar? Como alguém pode caminhar sobre as águas, sendo que todos que pisam nela afundam? O texto nos fala então que quando os discípulos ficam preocupados e gritando com grande medo, o versículo 27 diz da seguinte forma: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Quantas vezes nós precisamos, irmã Caroline, ouvir uma palavra deste jeito, deste modo: não temas, sou eu. No grego, egoeime, isso que Jesus está usando, egoeime, sou eu que sou e acabou. Sou eu que sou e pronto. Sou eu aquele que faço, sou eu aquele que opero, sou eu aquele que curo, sou eu aquele que restaura, sou eu aquele que age, sou eu aquele que faz, sou eu aquele que movimenta, sou eu que repreendo o vento, sou eu que repreendo o mar, sou eu o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou além da medicina, eu sou aquele que tem a primeira e a última palavra, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que fora de mim não há salvação. Ele está dizendo: não temas, sou eu. Ele estava dizendo da seguinte forma: sou eu, por mais que a tempestade seja grande, ainda sou eu, e operando eu, quem impedirá? Glórias! O texto diz então que Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui nós extraímos a quarta lição que está inserida no texto. A Bíblia diz que as fortes ondas assolapavam o barco. As fortes ondas vinham contra a nau, contra o barco a qual eles estavam dentro. A preocupação deles não era a tempestade, pois o vento não estava indo contra o barco, mas o que estava indo contra o barco eram as ondas. Mas sabe o que o texto vai dizer? É que Jesus vinha assim, caminhando sobre o problema que estava assolapando aquela embarcação. Parafraseando, Jesus estava andando acima do problema. Sabe aquilo que você está passando? Sabe aquele problema que você está vivenciando hoje? Para Jesus não há nada. Jesus está andando acima dele, porque ele acabou. Ele é Deus e acabou, e agindo ele, quem impedirá o agir de Deus? Aleluia!
você adorar aquele que é Senhor por excelência. Eu vou esperar você adorar a Ele por um momento. Eu vou esperar você adorar a Ele por um segundo, por um momento. Adore a Ele. Mateus é o único a relatar isso, é que Pedro, ao ouvir a voz do meigo Nazareno dizendo: não temas, sou eu, Pedro diz assim: mestre, se és tu, manda eu ir ter contigo. A Bíblia nos fala, correndo aqui todo o tempo, que Pedro então ele toma uma decisão. Diz a Bíblia que ele desce do barco e ele começa a caminhar sobre, e não sobre as águas, até o momento em que ele sentiu o vento contrário. Aqui nós tiramos a quinta lição, porque muitas vezes nós vivemos alto e baixo em nossas vidas. Ora, temos fé para dizer ao monte: transporte daí para o meio dos mares. Ora, temos fé pequena, temos fé abalada, porque sentimos os ventos contrários que nos sobrevêm, os ventos que vêm contra as nossas vidas. E quando nos encontramos nestes momentos de depressão, de fé, nós nos abatemos, nós tememos, nós sentimos medo aquilo que está sobrevindo contra nós. Agora, o lindo é que muitas vezes nós dizemos que Pedro afundou, mas não é isso que o texto vai dizer. O texto nos diz assim, no versículo de número 30: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, começo, meio e fim. O texto é claro, começando, acredito que as águas não chegou nem à sua canela, mas começando a afundar. Versículo 31, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha o que diz o versículo 31. E logo Jesus. O que quer dizer e logo Jesus? É que no mesmo instante Jesus já o tomou pelas mãos e o colocou na embarcação. Sabe aquele momento em que nós estamos vivendo a depressão da nossa fé e nós clamamos a Ele, naquele mesmo momento que nós achamos que nós estamos esquecidos por tudo e por todos, é naquele momento que nós o clamamos e Ele estende as mãos para nós, porque Ele é um Deus imanente, mas Ele também é um Deus transcendente. Ele é um Deus de longe, mas que também é um Deus de perto. E se Ele é um Deus de perto, Ele está entre nós aqui.
pequena fé, por que duvidastes? Então aproximaram os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui eu tiro a sexta lição para nós concluirmos. Primeiro, na primeira tempestade, Jesus primeiro acalma o vento e o mar, porque a tempestade era externa, o vento estava vindo contra o barco. Nesta segunda tempestade, Jesus acalma a tempestade interna, porque eram os discípulos que estavam apavorados. Muitas vezes o nosso Senhor, Ele acalma a tempestade para nos dar vitória, e muitas vezes Ele nos acalma no meio da tempestade para nos dar vitória. Isso cabe nos dizer que não é o fato de servirmos a Jesus que nós não estamos passivos a passarmos por dificuldades. É uma enfermidade que assola, é um desemprego que bate a nossa porta, é algo que vem contra a nossa vida para tentar nos entristecer. É neste momento que, no meio da tempestade, Ele acalma o vento. Mas quando a tempestade é externa, Ele também acalma a tempestade externa, para que eu e você possamos saber que Ele ainda é Deus, que Ele age, que Ele opera, que Ele faz maravilhas em favor da minha vida e em favor da sua vida. Olha que Deus maravilhoso é esse. Aleluia. Aí, na primeira tempestade, Diácono Valdemiro, o texto vai dizer que os discípulos perguntam e fazem aquela indagação: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Na segunda tempestade narrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, os próprios discípulos afirmam e não perguntam: verdadeiramente este é o Filho de Deus, Ele está conosco, Ele ainda é em favor dessa igreja. Você pode adorar a Ele. Aleluia. Até na primeira tempestade eles ainda tinham dúvidas de quem é este homem. Aqui eles afirmam e reafirmam: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia. Fala que aproximaram-se os que estavam no barco. Olha que interessante. Há pouco eles haviam passado por 9 horas navegando. Sabe o que o texto diz? É que eles ainda estavam no meio. Quem está no meio não chega a lugar algum. Quem está no meio não vai mais a lugar algum. Ou seja, enquanto o homem, ou enquanto os discípulos estavam remando com a sua própria força, o vento lhes era ao contrário. Jesus estava lhes dando mais um ensinamento, e eu extraio aqui o 7º ensinamento: que enquanto nós estivermos tentando com as nossas próprias mãos, nós não iremos chegar a lugar algum, mas a partir do momento em que Jesus chegar no nosso barco, nós atravessaremos do outro lado e chegaremos no destino certo. Aí agora, para eu concluir, a Débora se prepare também, para eu concluir aqui, aqueles homens que há poucos estavam atônitos, agora o texto vai dizer no versículo 33, que foi o versículo que nós tomamos como base da leitura. Ele diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. Olha que interessante, o termo grego proskineo, ou seja, eles o adoraram nesta posição aqui, ó. Aleluia. Você não entendeu, eu vou explicar.
reconheceram que aquele que estava diante deles é maior do que a tempestade, porque eles reconheceram que aquele que estava diante dele é maior do que o mar, é maior do que o vento, é maior do que o sol, é maior do que o globo terrestre, é maior do que todas as galáxias. Aquele que estava diante deles é maior do que o sinédrio, é maior do que o Império Romano. Aquele que estava diante deles é maior do que tudo, é um senão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é maior do que a tempestade que você está enfrentando hoje. Ele é maior do que o problema que você está enfrentando hoje. Aleluia! Oh, glórias! Agora, concluindo, Marcos vai dizer no capítulo de número 6 e no versículo de número 45 da seguinte forma: ele logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Na geografia bíblica, se na posição que eles estavam localizados, a cidade que estava à frente era a cidade de Cafarnaum. Logo, entendemos que a ordem dada por Jesus Cristo era: vão para a cidade de Cafarnaum. Mas o texto nos fala que eles mudaram a trajetória, eles foram para a cidade de Betsaida. Aqui eu extraio a oitava lição: quando nós fugimos da direção de Deus, quando nós tomamos decisões fora do plano de Deus, fora daquilo que Deus nos determinou, e procuramos andar segundo o nosso bel prazer, segundo o nosso desejo, segundo a forma que mais nós achamos será melhor para nós, nós iremos nos deparar com o vento contrário, nós iremos nos deparar com dificuldades, com lutas, com peleja. É por isso que o evangelista João vai escrever no capítulo de número 6 e no versículo de número 16, 17 e 18 da seguinte forma: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. A direção certa era a direção de Cafarnaum, mas eles estavam indo para a região de Betsaida. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Deus tem uma decisão para mim e para a sua vida. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Mas a partir da hora em que nós tomamos a direção contrária, seremos como o profeta Jonas, o profeta fujão, aquele que fugiu do chamado de Deus. Sabe o que aconteceu com Jonas? A Bíblia diz que Jonas desceu até a profundeza do mar. Tudo isso porque ele pagou a sua passagem. O texto é claro em dizer que foi Jonas quem comprou a sua passagem. Foi Jonas que tomou a decisão de pagar a sua passagem. Quando eu e você tomamos a decisão de tomar um rumo diferente, de tomar um rumo a qual não era para nós tomarmos, a passagem quem compra somos nós. Mas eu louvo a Deus ainda, sabe por quê? Porque mesmo estando lá nas profundezas das águas, o texto vai dizer que Deus teve misericórdia de Jonas. Não é tempo mais de você tentar navegar pelo vento contrário. Não é tempo mais de você tomar a decisão errada, não. É tempo de você tomar a decisão correta e ter consigo a presença do meio Nazareno na sua embarcação. Porque quanto maior for a luta, maior será a sua vitória. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nos prometeu vitória.
levante adorando, pelo amor de Deus. Se coloque de pé, mas se coloque adorando em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você que está aqui nesta noite. O vento está contrário, a tempestade está vindo contra a sua nau, contra a sua embarcação. Mas aquele que é capitão por excelência está aqui entre nós. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui. E nós, como igreja do Senhor, como a noiva do Cordeiro, estaremos lhes abençoando com uma oração em nome de Jesus. Saia do seu lugar e vem aqui. Eu vou esperar você vir. Pode soltar aí e cantar. Sai do seu lugar, mas sai adorando em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Olha aqui, olha para mim só um minuto. Só um minuto. A tempestade estava muito forte contra a embarcação que eles estavam. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você sabe o que você está passando. Para mim, o que você está passando, quem sabe é pequeno. Mas o que eu passo para você, quem sabe é pequeno. Mas só sabe o tamanho da luta quem está passando. Só sabe o tamanho da necessidade é quem está passando. Só sabe o tamanho da aflição é aquele que está passando por ela. Mas sabe o que o texto nos fala? É que quando eles foram à presença de Jesus, olha aqui, eu vou fazer mais uma vez, ó. Sabe o que é isso? É sinal de quebrantamento diante daquele que pode fazer, diante daquele que age. Então, pelo amor de Deus, adore a Ele. Feche seus olhos e adore a Ele.
Queridos,